Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha o portal Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM, o programa FM em Notícias 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. Falar de Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, líder e vice-líder da Série B entraram em campo ontem na abertura da 17ª rodada. Confirmando bons momentos, Bragantino e Coritiba triunfaram sobre Criciúma e Oeste e mantiveram-se no topo da competição. Em Santa Catarina, no Heriberto Rios, o Bragantino superou o Tigre por 2-0, com gols de Matheus Peixoto e William Correia. Também pelo mesmo placar, o Coritiba bateu o Oeste na Arena Barueri. Rodrigão e Juan Alano balançaram as redes. Vitórias fora de casa para o líder e vice-líder, que são importantes aí, vão se manter na ponta do campeonato. Com os resultados, o Bragantino segue na primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, seguido pelo Coritiba, que vem logo atrás na segunda posição, somando 32 pontos. Já as situações de Oeste, o Oeste de Barueri, e o Criciúma são opostas, O Rubrão aparece na 15ª colocação com 18 pontos, o Tigre, por sua vez, entra, ou segue na zona do rebaixamento, em 18º lugar com 17 pontos. Eu digo entra porque estava fora da zona do rebaixamento e nesse momento volta, a figurar entre os times rebaixados. O placar de 1-0 para o Bragantino traduziu bem o que foi o segundo tempo, Mesmo jogando fora de casa no Heriberto Rios, o Bragantino foi quem mais buscou o caminho das redes depois de algumas tentativas, incluindo uma bola no travessão de Ítalo aos 23 minutos. A equipe de Bragança Paulista pulou na frente aos 30 em cabeceio certeiro de Matheus. E o Bragantino seguiu criando chances no segundo tempo. Depois de passar perto pelo menos em 3 oportunidades, o segundo gol saiu aos 40 minutos. Claudinho conseguiu bom passe de calcanhar. William Correia chegou batendo e mandou no ângulo sem chances para o goleiro Luiz do Criciúma. O placar na Arena Barueri ficou em 0-0 no primeiro tempo. Tal resultado parcial se deu muito em função da postura dos dois times em campo. Se estudaram muito, não arriscaram muito no primeiro tempo. E o Coxa aparentou um retorno melhor para o segundo tempo. Tanto que aos 18 minutos conseguiu abrir o marcador com o Rodrigão de cabeça. E depois acabou fazendo o segundo gol, confirmando sua vitória. A rodada vai ter 6 jogos, hoje, e depois nessa terça-feira e mais 2 na quarta, E depois vão faltar só 2 rodadas para o término do primeiro turno, do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, a segundona. Então, além de Oeste 0, Coritiba 2, Criciúma 0, Bragantino 2, nós teremos hoje 6 partidas. Botafogo e Londrina, 18h15. Operário Paranaense e Guarani, 18h15 também, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai. No mesmo horário tem Brasil de Pelotas e São Bento, jogo lá em Pelotas, no Bento Freitas. O Paraná Clube joga um pouco mais tarde, 19h30, contra o Atlético Goianiense. E ainda tem Vila Nova e Sport, e Cuiabá e Figueirense. O Vitória joga amanhã contra o América Mineiro e a Ponte Preta também amanhã contra o CRB. Então são os jogos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a segundona. E os times que estavam na ponta venceram. Continua ali Bragantino 34 pontos líder, Coritiba agora 32 pontos vice-líder, e aí vem terceiro Atlético Goianiense 28, quarto Ponte Preta 26, completando aí os 4 times que estariam subindo de divisão, indo para a primeira divisão. E os rebaixados hoje seriam 17º o América Mineiro, 17 pontos. O 18º é o Criciúma, 17 pontos também. 19º o São Bento, 16. E 20º na lanterna o Guarani de Campinas, 13 pontos. Lembrando que o Vitória está ali, empatado com o primeiro que abre a zona do rebaixamento, América Mineiro, em 17 pontos. O Vitória, no saldo de gols, tem menos um gol negativo contra 9 negativo. Tem uma vitória a mais, o Vitória, do que o América Mineiro, por isso está à frente no critério de desempate.
Falando aqui de Mato Grosso do Sul, falando de Ponta Porã, né, que foi brilhantemente representada por 2 jovens atletas no troféu Cidade de Campo Grande de natação, organizado pela Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul e disputado no último final de semana na capital. Os atletas são os irmãos Fernanda Machado Gonzalez e Francisco Xavier Machado Gonzalez. Eles participaram, né, de 7 provas do circuito, com grande aproveitamento, conquistando premiação em todas as provas, né? Os irmãos Fernanda e Francisco, além do técnico Fernando Boeira, se preparam agora para mais um desafio, os Jogos Estaduais e Escolares da Juventude, em setembro, na cidade de Corumbá. E os Jogos da Juventude são organizados pela Fundesport, né? O desempenho de Fernanda Machado Gonçalves foi de medalha de prata no 100 metros peito, bronze no 100 metros livre e bronze em 100 metros costas. Já Francisco Xavier Machado Gonçalves conquistou medalha de ouro nos 50 metros livre, ouro nos 100 metros borboleta, bronze em 100 metros livre e prata em 50 metros borboleta. Excelente aproveitamento dos atletas de Ponta Porã. E Tião Prado, o segundo clube de Mato Grosso do Sul na Copa Verde, a União visita o Luverdense na noite de hoje, precisando vencer por 2 gols de diferença para chegar às quartas de final. A partida está marcada para as 19 horas, aliás, às 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O clube Campo Grandense sofreu derrota por 3-2 no jogo de ida em Campo Grande. Para avançar, precisa de uma vitória de no mínimo 2 gols de diferença no tempo normal. Resultado favorável com 1 gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Qualquer outro placar é favorável ao time de Mato Grosso. E tem retorno agendado aí, Tião Prado. Retorno de quem, né? O Ceni, os dirigentes de 5 clubes de Mato Grosso do Sul se reuniram na tarde de ontem na Federação de Futebol Sul-Mato-Grossense para discutir a tabela e regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. A novidade ficou por conta do retorno do Ceni ao futebol depois de 4 anos. O clube foi rebaixado para a segunda divisão em 2015, depois de conquistar o bicampeonato 2013 e 2014, e curiosamente o Furacão Amarelo é o que mais conquistou o título no século XXI, 6 ao todo, né? Além do Ceni, estão confirmados no torneio Moreninhas de Campo Grande, o Sena de Nova Andradina, o Ponta Poranense, que é a Sociedade Esportiva Ponta Poranense, e o Maracaju. De acordo com a Federação Estadual, os clubes vão se enfrentar em turno único em 4 rodadas, e os 2 melhores disputam a final também, apenas uma partida com o mando de campo do time que mais somar pontos na primeira fase. A competição ainda pode passar por mudanças, os clubes têm até o dia 4 de setembro para desistir sem que sofram punições. O Campeonato do Mato Grosso do Sul, né? Nem começou ainda a segunda divisão. Tem 5 aí que a federação diz estar confirmados, mas é aquela confirmação vou, não vou, né? Nada firme. E vamos ver o que vai dar da competição. Vamos até consultar, né, o presidente da Sociedade Esportiva Ponta Poranense, o Genesi Bezerra, né? Vamos ver se ele confirma ou não, né, a participação da Sociedade Esportiva Ponta Poranense na segundona do Sul Mato Grossense. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no portal Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.